Muito bem, queridos, vamos ouvir a leitura da Palavra de Deus com o coração aberto. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote, Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós vamos só até aqui, do verso 1 até o verso 12, o sermão de Pedro perante o Sinédrio. Queridos, na mensagem anterior nós vimos a cura de um paralítico na entrada do templo por Pedro, que estava seguido de João, e em seguida, com a multidão que se ajuntou, o sermão que ele pregou junto ao pórtico de Salomão para os que ali chegaram. Uma grande multidão se reuniu ali. Pedro havia curado um paralítico em nome de Jesus, fez isso em público, fez isso ali na Porta Formosa, que era uma das portas principais de acesso ao templo, fez isso durante a oração das 3 da tarde, horário em que muita gente estava entrando, e o homem era conhecido de todos, e todo mundo agora estava vendo o homem são, curado, e apegado a Pedro e João. Então, Pedro anuncia que aquele homem havia sido curado pela fé no nome de Jesus, e não por sua virtude e poder, e aproveita para pregar o evangelho àquela multidão. Que coisa extraordinária não deve ter sido, não é? Aquele povo ali, curioso, não é? Sem poder negar o milagre que tinha acontecido, querendo saber o que é que de fato estava acontecendo. E Deus então usa o apóstolo Pedro para trazer a palavra de Deus, já é o segundo sermão que ele prega. Bom, mas a coisa não foi exatamente tranquila, porque no meio da pregação de Pedro, eles são presos, como diz aí os versos de 1 a 4. Verso 1, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Esses três grupos, eles representam o seguinte: os sacerdotes, eles eram responsáveis pelo sacrifício e pelo ensino no templo. E os que estavam de serviço, porque tinha turnos, não é? E os que estavam de serviço escutaram o sermão de Pedro, que ele pregou lá no pórtico de Salomão. E eles ficaram alarmados com aquilo que ouviram. Pedro estava dizendo que o tal de Jesus, que havia sido crucificado 60 dias antes, e morto e sepultado, estava vivo e que foi no nome dele que o homem estava curado. Então os sacerdotes arrepiaram, ficaram, como diz o texto aqui, ressentidos. E eles, alarmados, chamaram o capitão do templo e os saduceus. O capitão do templo era um levita que era encarregado da segurança do templo. E ele só estava abaixo do sumo sacerdote na hierarquia judaica. E ele foi convocado ali, porque os sacerdotes acharam que aquilo era uma questão de segurança, não é? Então chamaram lá o chefe dos guardas, que por sua vez trouxeram também, e os sacerdotes trouxeram também os saduceus.
Saduceus aqui, a gente pergunta o que é que eles estavam fazendo lá, é que vários dos sacerdotes eram da linha dos saduceus. Então, entre os sacerdotes que foram chamados, estavam especialmente aqueles que eram da linha dos saduceus. Por quê? Porque os saduceus, sendo uma seita do judaísmo, eram conhecidos por negar a ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em ressurreição, ao contrário dos fariseus. Eles não acreditavam em espírito, não acreditavam em anjos, só aceitavam os 5 livros de Moisés, o resto do Antigo Testamento para eles não valia, era uma seita mesmo. Mas eram muito bem relacionados, eram da elite de Jerusalém e tinham bons contatos com as autoridades romanas, as quais eles ajudavam e apoiavam. Então, está explicado porque está dito aqui que eles ficaram ressentidos, né? Diz aí o verso 2, que eles estavam ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. O motivo da perturbação deles e do aborrecimento era duplo. Primeiro, porque eles estavam ensinando no templo, Pedro e João. Então, não era só Pedro, né? Mas João também estava ensinando. Nós vamos ver que esse episódio todo deve ter durado pelo menos umas 2 horas. Então, eles estavam aborrecidos porque quem tinha a responsabilidade de ensinar o povo no templo eram os sacerdotes, os escribas e os fariseus. E agora, quem eram esses dois para chegar no templo e estar ensinando o povo no lugar dos sacerdotes e dessas outras autoridades? Então, eles estavam muito aborrecidos com isso. Mas a segunda razão era o que eles estavam ensinando. Como eu já disse, eles estavam dizendo que Jesus de Nazaré, que tinha sido morto pelas autoridades judaicas, havia ressuscitado dos mortos e que no nome dele aquele homem tinha sido curado e que em Jesus nós haveria uma ressurreição para a vida eterna. Eles estavam ensinando em Jesus que haveria ressurreição de mortos para a vida eterna. Naturalmente, esse pessoal não gostou de nada daquilo que eles estavam escutando, não é? Eles, portanto, ficaram bastante perturbados com isso. E aí, em seguida, eles prenderam Pedro e João, verso 3. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, imagine, eles curaram um homem às 3 horas. E aqui está dizendo que, quando houve essa intervenção, já era tarde. Prenderam, mas não dava tempo mais de fazer uma reunião para julgá-los com as autoridades, porque já devia ser coisa de 5 para 6 horas da tarde, quando todos os serviços do templo eram para ser terminados e o templo fechado. Então, você imagina que isso tudo, o sermão de Pedro, a cura do homem, a aglomeração, a pregação de Pedro, o ensino deles à multidão, deve ter durado aí em torno de pelo menos 2 horas. Não é? A gente pensa que foi uma coisinha de alguns minutos, não é? Mas, na verdade, isso deve ter levado bastante tempo, suficiente para passar a mensagem que eles queriam passar. Então, eles são levados para o cárcere, a cadeia de Jerusalém, e vão aguardar o dia seguinte, quando então haveria uma reunião das autoridades para julgar o caso deles. Contudo, Pedro já tinha tido tempo suficiente para pregar, o suficiente para o Espírito Santo converter gente. Os caras chegaram tarde demais, porque diz aí o verso 4, porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Tem alguma coisa errada, né? Porque hoje Pedro pregou um sermão, 5.000 se converteram. Hoje a gente tem que pregar 5.000 sermões para um se converter. Então, tem alguma coisa faltando na igreja de hoje, né? Tem alguma coisa estranha, né? Bom, muita gente tinha ouvido a pregação, muita gente que ouviu a pregação de Pedro, creu na pregação, creu no que Pedro disse. A verdade é que a gente não sabe ao certo quantos creram, porque a escrita de Lucas aqui, ela é ambígua. Quando ele diz aqui, subindo o número desses homens a quase 5.000, pode significar 2 coisas. Que 5.000 homens creram na palavra de Pedro e se converteram a Jesus Cristo, sem contar as mulheres, então deve ter sido bem mais do que 5.000 pessoas. Ou ele está dizendo que cerca de 2.000 creram, e somados aos 3.000 de Pentecostes, subiu o número agora dos crentes para 5.000.
Qualquer que seja a contagem correta, não tem como, você vai ver aí, se consultar as diversas versões, elas variam entre si, não tem como a gente saber exatamente qual era o número, ou foi 2.000, ou foi 5.000. Mas, ou de um jeito ou de outro, era uma quantidade expressiva para a igreja nascente. O Espírito de Deus estava, de fato, agindo de maneira poderosa aqui, lembrando sempre que não estão contando aqui as mulheres, né? Não estão contando. Então, se foram 5.000 que se converteram, a igreja passou de 10.000, né? Contando os 3.000 de Pentecostes, as mulheres, você já tem uma igreja aqui que em poucos dias já tem 10.000 membros, tendo começado pequenininha. Ou, se foi somente 2.000, subiu para 5.000, no total, sem contar as mulheres, você tem aí talvez uma igreja de 8.000 pessoas, pelo menos depois desse sermão. Esse é o terceiro relatório numérico que Lucas dá a respeito do crescimento da igreja. O primeiro foi no capítulo 1, verso 15, quando ele diz que tinha 120 pessoas. O segundo relatório foi em 2,14, quando ele disse que 3.000 creram com a pregação de Pedro em dia de Pentecostes. E esse é o terceiro relatório numérico que Lucas apresenta. Números não querem dizer tudo, mas eles dizem alguma coisa. Eu sei que às vezes a gente fica preocupado, né? A gente procura ter cuidado para não dar muita importância aos números, e aí a igreja vai continuando pequenininha, 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 a gente não considera os números, porque não é número, é qualidade, mas não deixa de ser interessante, não é? Que Lucas está preocupado com números. Ele, quando dá um relato do avanço do Evangelho, ele bota os números. Como eu disse, números não dizem tudo, mas eles dizem alguma coisa, e não deveriam ser desprezados, deveriam ser levados em consideração, embora, é claro, eles não vão expressar toda a realidade ou toda a verdade. Mas é a terceira vez já que Lucas cita números quando ele fala a respeito do crescimento da igreja. O ponto é que muitos judeus ali em Jerusalém creram que Jesus era o Messias e que havia ressuscitado dos mortos, e que a igreja estava crescendo num ritmo impressionante. Bom, do verso 5 a 7, nós lemos aí o questionamento que as autoridades fizeram a Pedro e João. A reunião se armou no dia seguinte para questioná-los, e era uma reunião do Sinédrio. Nós lemos aí no verso 5 e 6, que no dia seguinte as autoridades, os anciãos, escribas se reuniram com o sumo sacerdote, Anás, com Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Isso aqui é uma descrição do Sinédrio, que era a maior autoridade dos judeus em termos civis e termos religiosos. E a composição aqui é a seguinte: a melhor maneira de ler isso aqui é dizer o seguinte, é ler da seguinte maneira: no dia seguinte, as autoridades, a saber, os anciãos e os escribas, porque senão você vai ter três grupos. Quem são essas autoridades que não são os anciãos e que não são os escribas? Então, a tradução permite isso, né? No dia seguinte se reuniram as autoridades, os anciãos e os escribas. O Sinédrio era composto de 71 pessoas, de 70 anciãos, e liderada pelo sumo sacerdote, 71. Então, eles estão incluídos aqui. Os escribas estavam presentes, porque muitos dos escribas também eram sacerdotes, e se reuniram ali, e vem a relação. O sumo sacerdote Anás, na verdade, ele não era o sumo sacerdote, ele tinha sido sumo sacerdote no exercício anterior. A gente sabe disso através de fontes extra-bíblicas, como, por exemplo, as obras de Flávio Josefo, que ele tinha sido sumo sacerdote nos anos anteriores. Só que ele continuava a exercer era a pessoa de maior autoridade. E como às vezes uma pessoa que ocupa um cargo não perde o título, por exemplo, quem foi presidente da República e não é mais, até hoje se dirige a ele como sendo presidente. E ele não é mais, mas porque teve o título fica. Então, Anás, ele não era o sumo sacerdote de fato. Quem era Caifás, que era o genro dele. Caifás é que era o verdadeiro sumo sacerdote, mas a influência maior era de Anás. João era da parentela do sumo sacerdote. Eu tenho aqui alguma citação dele, sim. Ele era filho de Anás.
E mais tarde ele vai se tornar também sumo sacerdote. E desse Alexandre a gente não sabe quem é, apenas que ele era parente do sumo sacerdote. Por que os parentes estavam lá? Porque, se vocês lembram, o sistema levítico e no sistema sacerdotal era tudo por uma questão, era tudo familiar, não vinha ninguém de outra tribo, não vinha ninguém de fora, era daquelas famílias que estavam ali, que eram descendentes de Arão e dos seus filhos. Eles mandaram buscar os apóstolos, tiraram da prisão e colocaram diante deles aí, verso 7, e perguntaram. Eles fizeram uma pergunta, né? Fizeram uma pergunta, na verdade era dupla. Eles queriam saber com que poder eles tinham realizado a cura ou em nome de quem eles haviam curado o aleijado. Eles não podiam negar o acontecido, notaram isso? Eles não estão negando, não estão acusando os apóstolos de falsos profetas ou enganadores ou coisa desse tipo. Eles não tinham como negar, porque o homem era conhecido e talvez até tivesse ali na presença, teria sido convocado também como primeira evidência, né? Está aqui o homem curado, né? Então nós queremos saber com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso aqui. Vocês fizeram isso aqui. Então talvez o homem o ex-aleijado, né, estava lá também. Eles não tinham como negar isso. Ele era, como já disse, o que aconteceu era um milagre público, com alguém bem conhecido. Todo mundo viu o homem curado pulando e dançando de alegria, apegado a Pedro e João. E o problema era que aquela cura tinha sido feita por discípulos de Jesus, que eles mesmos, esse mesmo Sinédrio, havia condenado à morte cerca de 60 dias antes. E agora os discípulos de Jesus estão ali com uma prova inegável, dizendo que aquilo aconteceu no nome de Jesus. E o que restava para o Sinédrio era tentar esclarecer os fatos e achar um jeito de enquadrar os dois. E talvez o caminho que eles vão fazer é o caminho que eles tinham feito com Jesus. Quando eles não puderam negar os milagres que Jesus havia feito, os fariseus disseram que eles faziam aquilo pelo poder de Satanás. E quem sabe agora, ao perguntar com que autoridade vocês fizeram isso, eles vão querer ir pelo mesmo caminho. Eles fizeram isso porque estão possuídos de demônios, são endemoniados, isso aqui não vem de Deus. Estão usando o nome de Jesus, que foi crucificado exatamente porque era um blasfemador, era um enganador. Estão dizendo que ele ressuscitou, de jeito nenhum, roubaram o corpo, isso é mentira deles. Então, já estão armando aqui o caminho quando eles fazem essa pergunta: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí Pedro responde, e é a terceira pregação de Pedro no livro de Atos, do verso 8 até o verso 12. A pergunta dá essa oportunidade para que Pedro pregue ali. Lembrando que nos dois primeiros sermões, Pedro acusou o povo de Jerusalém de ter matado Jesus, mas nesse agora, ele acusa os próprios juízes que tinham feito isso. Lucas diz, no verso 8, que ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. É interessante que isso vem antes do sermão, né? O que talvez já seja didático para os pregadores. Se vamos pregar, verifiquemos se nós estamos cheios do Espírito Santo para fazer isso. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ele já tinha ficado cheio lá em Atos capítulo 2, quando se diz no verso 4, que todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro já havia sido cheio do Espírito Santo e agora ele é cheio outra vez. O que significa que nós temos uma experiência inicial de recepção do Espírito Santo e muitos enchimentos em posterior. Então, é um erro alguém pensar que os reformados, eles acham que na conversão a gente recebe tudo que a gente pode receber do Espírito Santo. Não é verdade. Nós cremos que nós recebemos sim a pessoa do Espírito Santo, ele vem com poder e graça sobre nós na conversão, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos experiências posteriores com o Espírito Santo, como Pedro aqui teve. A dificuldade que nós temos com alguns irmãos é a nomenclatura somente. Nós chamamos de enchimento o que alguns vão chamar de batismo com o Espírito Santo. Nós entendemos que a palavra batismo com o Espírito Santo, o próprio conceito de batismo é de uma experiência iniciatória.
É pelo batismo que a pessoa se torna membro da igreja. É o início da sua vida cristã como membro da igreja. Então, o batismo com o Espírito Santo ele está no início da vida cristã. E todas as experiências posteriores são chamadas de enchimento, plenitude do Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito no Novo Testamento. A prova disso é que nas cartas escritas pelos apóstolos aos crentes, quem já era crente, né, são várias cartas, e nenhuma delas tem a exortação para que busque o batismo com o Espírito Santo. Não há nem uma única vez. Ao contrário, o que existe é a orientação para buscar o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito e andar no Espírito. Por que nas cartas dos apóstolos, endereçadas às igrejas que eram compostas de crentes, não tem a exortação para buscar o batismo com o Espírito Santo? Porque já eram batizados com o Espírito Santo. Isso já tinha acontecido durante a sua conversão. Quando eles creram no Senhor Jesus, eles receberam o Espírito Santo nessa experiência chamada de batismo com o Espírito Santo. Então, Pedro aqui, ele recebe um novo enchimento. E o enchimento do Espírito Santo não foi para outra coisa, senão lhe dar ousadia, coragem e sabedoria diante daquele momento, como Jesus havia prometido, que quando os discípulos fossem levados diante das autoridades para testificar a respeito dele, que eles não se preocupassem com o que iria dizer, porque naquela mesma hora o Espírito Santo haveria de ensinar o que eles precisariam dizer. E a gente está vendo isso acontecendo aqui com o apóstolo Pedro. Ele foi cheio do Espírito Santo para que soubesse o que dizer com coragem e ousadia diante daquelas mesmas pessoas que algumas semanas antes haviam rejeitado e pedido a crucificação de Jesus. A resposta de Pedro, então, na forma de sermão, tem os seguintes pontos. Eu vou tentar resumir aqui do verso 8 até o 12. De fato, o primeiro ponto do sermão de Pedro é esse, que de fato um homem reconhecidamente enfermo havia sido curado por ele e por João. E ele estava ali curado na presença das autoridades. Verso 9, ele diz: somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que ele foi curado. E no final do verso 10, ele diz assim: em nome de Jesus é que este está curado na presença de vocês. O que ratifica aquilo que eu disse, de que provavelmente ele havia sido trazido como prova, né, do mal que Pedro e João tinham feito, que era... Você percebe a ironia, nós estamos sendo questionados por conta de um benefício feito a um homem enfermo. Que questionamento é esse? Um favor tinha sido feito àquele homem que era aleijado, ele agora estava curado. E vai ter questionamento a respeito disso. Como é que se questiona esse tipo de coisa? Mas é o segundo ponto de Pedro aí, não é? Ele diz aí: somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Terceiro ponto da mensagem de Pedro aqui é que aquele homem havia sido curado no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Verso 10: saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado na presença de vocês. Aquelas autoridades conheciam muito bem que era Jesus, eles haviam rejeitado, crucificado e matado, contudo, é o ponto de Pedro, Deus o ressuscitou de entre os mortos. Ele não está mais morto, ele não está mais sepultado, ele está vivo. A prova é esse homem aí, que foi curado não no meu poder, e não por qualquer outra autoridade, mas foi curado em nome do Cristo vivo, em nome do Cristo exaltado. Essa é a evidência que ele estava apontando naquele momento e se apresentando juntamente com João como testemunha da ressurreição de Jesus. Aí Pedro continua usando um argumento, ou tendo como base uma argumentação que seria aceita pelo Sinédrio, uma vez que todos eles criam que a Bíblia era de fato a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Pedro aqui faz uma citação do Salmo 118, verso 22, no verso 11. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Havia uma profecia no Salmo 118 que dizia assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. A interpretação era que o Messias seria rejeitado pelo seu povo,
como servo sofredor, o povo judeu, os israelitas, que eram como os construtores que rejeitam uma pedra para ser pedra fundamental ou pedra de ângulo de uma construção. É mais ou menos assim, os pedreiros vão lançar o fundamento de uma casa e eles saem escolhendo pedras. Quais são as pedras que servem para lançar a base da casa? E pegaram uma pedra e disseram, essa pedra não serve, e botaram a pedra de lado. Exatamente aquela pedra que os construtores rejeitaram foi a pedra que Deus escolheu para ser a base da sua igreja, do edifício que sua igreja, que é o Messias. E Pedro, então, usa essa passagem e aplica a Jesus. Esse Jesus que vocês, os construtores do reino de Deus, rejeitaram para ser a base do reino de Deus, ele é a pedra que Deus escolheu para, sobre ela, construir, edificar a sua igreja. Pedro faz essa aplicação aqui do Salmo 118, verso 22. E, portanto, como Messias de Israel, Jesus é o único em quem há salvação. Veja como ele agora chega no verso 12, que é um dos versículos mais conhecidos do livro de Atos, e também um dos que a gente mais usa na evangelização. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Deus tinha prometido a Abraão, muito tempo atrás, que dele viria um descendente em quem todas as nações da terra seriam abençoadas. E esse descendente era o Messias, o esperado de Israel, que viria não somente para o povo eleito de Deus, Israel, mas ele viria também para abençoar todas as nações. O que Pedro está dizendo é que, sendo Jesus o Messias, não existe salvação em nenhum outro. Não tem nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa que Deus colocou no mundo que possa funcionar como Salvador, senão Jesus Cristo, porque ele é o cumprimento das promessas. Ele é o Messias esperado. Ele é o Redentor que haveria de vir, ele é o filho de Davi, ele é o cumprimento daquela promessa que foi feita lá no jardim do Éden, que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, por conta disso, não há salvação fora de Cristo. Fora da pessoa de Jesus, não pode haver salvação. Que termos fortes, não é? Ele coloca aqui, não há salvação em nenhum outro. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, esperavam a salvação mediante a lei de Moisés, a lei que tinha sido dada por Deus através de Moisés. E agora Pedro esclarece que a salvação é através de Jesus e não através de qualquer outra pessoa. E aí ele aperta ainda mais, não é? Dizendo que Deus não deu aos homens nenhum outro nome além do nome de Jesus. Está implícito aqui que Pedro está chamando as autoridades a se arrepender do seu pecado, de ter rejeitado Jesus, e crer nele, crer na ressurreição dele, para que pudessem ter perdão de pecados e serem salvos da justa ira de Deus sobre eles e assim participar da futura ressurreição na vida eterna. Eu quero fazer algumas aplicações práticas para nós aqui, para terminar essa passagem extraordinária e tão rica. Primeiro, o fato da prisão de Pedro e João. Isso aí Cristo profetizou no sermão escatológico, que aliás é o tema do meu livro, né, que está sendo lançado hoje. O Senhor Jesus havia profetizado que seus discípulos seriam levados diante das autoridades para testemunhar dele. Ele tinha dito isso, vocês serão levados diante das autoridades por minha causa. E aí foi quando ele prometeu, não se assustem, porque o Espírito Santo vai dizer a vocês, vai dar a vocês palavras para vocês darem testemunho. Então nós estamos vendo o exemplo disso aqui. E isso que aconteceu há 2000 anos atrás, foi acontecendo através da história. A igreja sempre foi perseguida. A verdadeira igreja sempre foi perseguida. Hoje, o cristianismo é perseguido. O verdadeiro cristianismo, ele é perseguido. Onde quer que ele se manifeste, onde quer que ele
faça ouvir a sua voz, anunciando a Jesus Cristo. Governos fecham portas, governos ameaçam, governos prendem e até dão fim a pastores e membros de igrejas em alguns países no mundo onde o cristianismo é considerado como religião ilegal. Então, isso já coloca o padrão, o modelo do que vai acontecer. Quando a gente medita sobre isso, a gente pensa de como somos privilegiados em viver num país onde a gente pode se reunir e abertamente pregar o Evangelho, cultuar a Deus de acordo com o que a Escritura nos diz. E é triste a gente ver que muitos que se dizem cristãos não percebem esse privilégio e essa oportunidade e deixam de se congregar, deixam de estar com os irmãos, de ter um compromisso mais claro com Jesus, com o Evangelho e com o reino de Deus, enquanto nós ainda podemos. Porque há sinais muito claros de que a secularização, o materialismo, e avança pelo mundo, né? Começou na Europa, está nos Estados Unidos e o próximo passo é o sul global, onde nós estamos inseridos. E já há sinais claros de uma perseguição silenciosa contra cristãos, somos jogados para fora da arena pública, questões sérias como ideologia de gênero, se a gente for discutir em público, vão dizer que é uma questão religiosa, eu estou usando minha religião como pressuposto, não posso falar sobre isso, não posso falar sobre práticas sexuais que eu considero erradas. Então, aos poucos, a gente vai sendo expulso da arena pública e a gente não estamos podendo mais defender os nossos valores nas escolas e nas universidades e assim por diante. Mas isso não deveria vir como uma surpresa para nós. Pedro e João, eles foram presos no meio de um sermão e foram colocados e foram na prisão e foram questionados a respeito do ensino deles. Por que nós esperaríamos outra coisa, a não ser que, pela misericórdia de Deus, sejamos livres delas? A segunda aplicação que eu queria falar aqui, trazer para os irmãos, é a respeito do meio que Deus usou para a salvação dos 2 ou 5 mil naquele dia, que foi a pregação da palavra. Está dizendo, os que ouviram, muitos dos que ouviram creram, e porque eles creram, eles foram salvos. Esse é o meio usado por Deus. E aqui levanta uma outra questão, que é a relação, no livro de Atos, entre os milagres e a pregação. Os milagres em si, eles não têm poder de salvar ninguém, porque as pessoas interpretam o milagre de acordo com o que acreditam já. Vai ter um episódio aqui no livro de Atos que Paulo cura um homem em Icônio, e aí os moradores da região dizem que ele é o chefe dos deuses, Júpiter, ou Zeus, porque ele tinha curado aquele homem. As pessoas interpretam milagres de acordo com aquilo que elas já acreditam, por isso que o milagre só faz sentido se for acompanhado da pregação, como aconteceu aqui. 2 sermões em cima do milagre. Pedro dizendo, olha, isso aqui que aconteceu, isso só não significa nada, mas eu quero dizer, e aí Pedro explica o que aconteceu. Foi o nome de Jesus, que está vivo, que fez com que essas coisas aconteceram. Então, às vezes as pessoas pensam que a gente tem alguma coisa contra milagres. Eu não tenho nada contra milagres, eu tenho coisa contra milagreiro. Gente que fica fazendo, faz reunião de cura, faz reunião de milagre e tudo mais, e o evangelho não é nem pregado, como se o milagre fosse um fim em si mesmo. Não é. Milagres são sinais. O nome sinal já está dizendo. O sinal aponta para uma realidade além dele. Quando você está andando, você vai na rua, tem um sinal dizendo proibido virar à direita. Então você sabe que aquele sinal está apontando para a próxima rua e que você não pode entrar à direita nela. Então, o sinal em si, ele não tem valor a não ser com relação ao seu referente, a quem ele se refere. Milagres são assim. Eles são úteis se utilizados para o anúncio de Cristo, o anúncio do Evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento e como uma prova de que Cristo está vivo e que Ele é Senhor e que Ele tem todo o poder no céu e na terra. A terceira coisa que eu queria falar aqui é a respeito do enchimento do Espírito Santo. Eu já me adiantei, mencionei alguma coisa, quero apenas reforçar
que, embora seja aqui um apóstolo que é cheio do Espírito Santo, essa experiência, de acordo com as cartas, ela é para todos os cristãos. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Aliás, essa deveria ser a nossa experiência costumeira, especialmente quando nós vamos pregar a palavra, ensinar a palavra, ou estamos em situação em que, como cristãos, nós estamos sendo ameaçados e precisamos de autoridade e de coragem. Ali nós precisamos também ser cheios do Espírito Santo. A quarta coisa que queria mencionar é a exclusividade de Jesus para a salvação. E essa é a razão pela qual nós somos contra o ecumenismo. O ecumenismo é aquele movimento mundial que diz que todas as religiões são boas e elas levam a Deus. Entretanto, a Bíblia é muito clara sobre a exclusividade de Jesus. Fora de Jesus não existe salvação. Não há nenhum outro nome que Deus deu entre os homens, o nome de Buda, o nome de Maomé, o nome de fulano de tal, de Cicrano, Madre Teresa de Calcutá, não tem nenhum outro nome, do arcanjo Miguel, do arcanjo Gabriel, Maria, os santos. Não há salvação em nenhuma outra pessoa, a não ser na pessoa de Cristo Jesus, porque Ele é aquele prometido de Deus em quem todas as nações seriam abençoadas. E por último, o livro de Atos nos encoraja, porque, muito embora ele esteja relatando um período exclusivo, ou bem interessante, né, bem específico da história da igreja, que é o nascer da igreja, quando os apóstolos estavam presentes, mas não deixa de nos entusiasmar em ver o crescimento, conversão de pessoas através da pregação. Esse é um método de Deus, a pregação da palavra, o ensino da palavra. E nós clamamos a Deus por um avivamento, pedindo que Ele faça em nossos dias isso que Ele fez aqui, para que nós vejamos muitas pessoas sendo salvas, convertidas e transformadas pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Fica em pé um pouquinho só, para você descansar aí, e aí nós vamos ter algumas perguntas, dar oportunidade para algumas perguntas. Deus querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo livro de Atos, pelo registro da atividade apostólica, e nós pedimos que o mesmo Espírito que conduziu aquela história nos conduza hoje também. Enche-nos do Teu Espírito Santo para sermos uma igreja ousada, corajosa, que prega o Evangelho e prega a exclusividade de Jesus, sem medo do politicamente correto. Ajuda-nos, ó Senhor, e livra-nos do mal, ao que pedimos em nome de Jesus. Amém.